Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga e hoje nós vamos trazer um trecho de Calunga Definitivo em que Calunga diz que o progresso é uma flor. O esforço que vocês fazem para se conhecer, para agir melhor, não é um peso, é um anseio natural da sua alma compreensiva dos caminhos do espírito. Vocês encaram isso como duro e difícil, mas pode ser leve e fácil também, pelo simples fato de que vocês não podem evitar de evoluir, nem se quiserem. Então é como se a gente tivesse, assim, a gente tem um motor empurrando a gente para frente, mesmo que a gente não queira, né? A gente fala, não, para que eu quero descer. Não, isso não existe, tá? O progresso está nos empurrando, mas ele respeita a nossa liberdade, ele respeita as nossas escolhas, porque essa é uma atitude pedagógica relacionada à lei divina, segundo a qual nós aprendemos com os nossos desacertos, né, com as nossas falhas, e depois que a gente aprende, a gente se modifica, né? A gente se melhora, a gente escolhe, digamos assim, em vez de ser forçado pelas circunstâncias, a gente resolve caminhar com os próprios pés, né? Buscar o próprio aprimoramento, né? Mas em algumas etapas da evolução, isso é mais complexo, né? A gente tem muitas histórias de pessoas que estão em livros e histórias reais de pessoas que a gente conhece que estão num caminho assim de duras provas, um caminho de renúncias, tá? É um progresso com sofrimento, né? É um progresso muitas vezes com grande limitação, né? Às vezes até das nossas próprias faculdades intelectuais, né? Mas isso não significa que não haja amor e que não haja a ação dos bons espíritos e da lei divina naquela situação, tá? Tem um trecho de Mateus, né, no Evangelho de Mateus, que ele explica um pouco sobre isso. Então isso acontece, né, a doença, a dificuldade, a dura prova, né, pela dureza dos seus corações, né? Está no Evangelho de Mateus 13. E a explicação ali no versículo é assim, é que vocês ouvem com dificuldade, vocês têm os olhos fechados. Então veja, é uma questão de sensibilidade. Você está insensível para as lições que a vida está apresentando para você. Se você prestasse um pouco mais de atenção no próximo, na natureza, no próprio planeta, você talvez entendesse e compreendesse, mas às vezes você está endurecido num jeito de pensar e agir, né? E o que acontece, né? Esses espíritos, muitas vezes, antes de reencarnar, eles pedem provas difíceis, eles pedem limitações, né? Mas por que é que eles pedem isso? Exatamente para não recair naqueles mesmos erros, naquelas mesmas tentações que aconteceram no passado e que levaram a um grande comprometimento perante a lei divina, né? Então eles assim, não, olha, eu preciso parar com isso, eu preciso mudar, eu não quero falir espiritualmente de novo, sabe? Eu quero uma prova na qual eu tenho assim uma grande chance de sair como vencedor, como uma alma transformada para melhor, com melhores sentimentos, com mais calma, com mais serenidade, com mais compreensão da vida, tá? Então é por isso que muitas vezes essas provas mais duras, que a gente não compreende se a gente está no olhar superficial da matéria, elas têm um sentido muito grande perante as encarnações e as falhas e tudo o que aconteceu com aquele espírito até então. A consciência funciona assim, chega um momento em que você, como dizem, cai em si
e você percebe os danos que você causou, os seres que você prejudicou, tá certo? E os atos que você cometeu e que foram terríveis, né? E aí nesse momento, dessa necessidade de mudar, né? O espírito está lá reavaliando a sua vida, preparando uma encarnação. Aí ele escolhe uma dura prova porque ele fala assim: puxa vida, 70 anos que eu passe nessa situação não é nada perante o sofrimento e a dor que eu causei, né? E também é uma forma de brecar, de frear esses impulsos de violência ou de ódio ou de vingança, né? E de se dar a oportunidade de aprender novas coisas, né? Aprender com novas leituras, aprender com as pessoas ao redor e evoluir. Acontece que quando chega aqui, a situação às vezes é um pouco mais complexa, né? Porque a gente chega aqui e a gente esquece do passado. A gente, quando reencarna, a gente deixa para trás as memórias do que a gente fez e do que aconteceu. Às vezes a gente encontra aqui situações que tentam reviver, né, aquelas antigas atitudes, aquelas situações que fizeram surgir o pior dentro de nós, tá? E isso então também é um momento da gente poder mostrar que a gente está persistente nesse desejo de mudança, que a gente vai levar esse projeto de melhoria de nós mesmos até o fim. Né? A gente vai voltar para lá quando a gente desencarnar e vai falar assim: puxa vida, que bom que eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes, que bom que eu aprendi tanto, tá certo? E esses anos perante a eternidade são muitas vezes um pequeno intervalo, né? Para a gente é que vivendo o dia a dia acha que é longo, que é árduo, mas para eles a noção de tempo é diferente. Mas o fato é que o progresso não exige nada disso. O que o progresso exige realmente é humildade, tá? E consciência da necessidade de mudar. A persistência nas atitudes melhores que nós vamos conquistando e vamos consolidando na nossa vida, tá? E essa é a melhora real, é a melhora das atitudes que vem da compreensão maior, né? Não só dos erros que a gente cometeu, mas da necessidade que a gente tem de caminhar para uma situação melhor, para uma situação espiritual melhor. E o que Kalunga diz para nós a esse respeito é: larga esse orgulho, deixa para lá o que passou, seja um novo ser, renovado pela consciência do seu real tamanho diante do universo. Então vamos parar com isso de falar assim: o meu problema é maior que o dos outros, a minha dor é maior que a dos outros, tá? Vamos pensar que nós estamos num estágio e esse estágio tem algumas situações a serem cumpridas, tem algumas questões a serem respondidas para nós mesmos, né? Mas que quando a gente terminar esse estágio, a gente vai estar numa situação bastante melhor, mais madura, mais serena e mais espiritualmente, né? Mais feliz, ok? Eu espero que você tenha gostado. Se você achou esse assunto legal, deixa um comentário que a gente depois fala mais sobre ele. Um grande beijo. Muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Kalunga.